Bem-vindos, amigos cabeças de gasolina. Eu sou o Rubens e esse é o VPcast. Dessa semana vamos falar do preview do GP do Brasil de Fórmula 1, que será realizado agora do dia 9 ao dia 11 de novembro em Interlagos. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, eu sou a Débora e eu estou mais feliz que pinto no lixo nessa semana de GP do Brasil. Semana do GP do Brasil é uma semana já bem... Eu acredito que seja uma semana bem mais corrida assim pra gente, bem mais empolgante que a semana que liga Natal e Ano Novo. Eu acho que sim, porque é a semana que a gente vê todos os nossos amigos, né, de novo. Porque aqueles amigos que estão bem afastados da gente, a gente só tem a oportunidade praticamente de ver uma vez no ano, né? Não, e além disso, é uma semana que a gente aguarda o ano inteiro, se prepara, a gente tem toda aquela questão de... Prepara, né? Modo de falar, a gente tem sempre algumas questões que a gente vai providenciando, que nem guardar dinheiro para comprar de ingresso, gastar no autódromo. A Débora tem com os trabalhos de textos no Boletim do Paddock, eu tenho com a parte mais de edição, mas semana do GP do Brasil de Fórmula 1 é isso. Eu só sei que chega domingo à tarde, a gente tá com aquele, na pós-corrida, aquela sensação de dever cumprido e já calculando pro ano seguinte. Exatamente. É aquele... você se sentir exausto, mas tá feliz que... Satisfeito, que tudo aconteceu legal, que a gente reviu todo mundo. É aquele cansaço de corpo que se você tomar um bom banho, sentar no sofá, comer uma coisinha gostosa, beber uma bebidinha que você goste, você consegue recuperar o fôlego pra segunda-feira, não é aquele cansado do psicológico que mata a gente de um domingo que a gente se matou por realizar uma tarefa que a gente não gosta. E eu acho que o mais legal também é o pós-corrida, né? O de segunda-feira, que a gente conversa com os amigos que foram em setores diferentes e acabam compartilhando a experiência que eles tiveram, o que eles mais gostaram. Então eu acho bem legal ter essa troca, porque a gente realmente tá vivendo, não é um final de semana que a gente passa no sofá, né? Muitas vezes. A gente vai pro autódromo, ou vai fazer alguma programação diferente, vai encontrar o pessoal em restaurante pra poder conhecer ou rever. É bem legal. É bem bacana, que nem lá no setor A, todo mundo aí, os ouvintes, acredito que já saiba que é o ponto de encontro nas arquibancadas do pessoal do Boletim do Paddock, Boteco F1, Podcast F1 Brasil, Fim do Grid, entre outros tantos projetos que nossos colegas estão envolvidos. Sabe que tem ano que a gente já relatou isso no Podcast F1 Brasil, coisa que já aconteceu comigo, com o Campos, de gente tá parado, alguém chegar, pô, você é tal pessoa do Podcast F1 Brasil, do Boletim do Paddock. Eu sou sempre confundido com o Cristiano Seixas. Isso que é muito bom. Que é muito bom, diga-se de passagem, que é bem bacana. Tem gente, pô, eu sou o Cristiano Seixas, eu fico com aquela vontade de concordar, discordar. Se for para receber créditos, abraços e brindes, sempre mantenho a dúvida na pessoa. Mas é isso, quem for ao setor A já sabe. Posição 23, tem uma árvore ali próxima, você olhar embaixo que vai ter um maluco no megafone. Tem uma bandeja de frios. Uma tábua de frios. Cerveja quente, espetinho gelado. Pode encostar lá que o papo é sempre muito bom. Esse também é um podcast de aniversário, podemos falar assim. Então, muito obrigado a todos que acompanham a gente aí nos 8 anos. Mas eu acho que nos últimos 4 anos mesmo que a gente teve uma expansão, um crescimento muito maior. E agradecer a todos os colunistas que sempre apoiaram e apresentaram excelentes textos e projetos pra gente do Boletim do Paddock. Agora vamos ao GP do Brasil em si. Primeiro, a gente havia comentado na edição passada que eu e a Débora havíamos ido ao Autódromo de Interlagos para poder acompanhar a simulação de resgate de um piloto, em questão de acidente, né? Com principalmente o pessoal da organização de GP do Brasil chamou os jornalistas envolvidos na cobertura do evento para poder mostrar como a questão do halo. A gente teve conversa com a equipe médica, a gente conversou com os engenheiros do autódromo, vimos que muitos mitos se caíram referente ao halo. Também acompanhamos a questão da largada, a questão se caso um carro fique quebrado, a gente viu como é feito todos os procedimentos. Essa parte eu vou comentar, a parte médica a Débora vai comentar. E por último, os itens novos de segurança no autódromo. Esses dois últimos que eu falei agora, questão do socorro médico e novos itens de segurança no autódromo, nós temos posts no boletim que foram redigidos pela Débora, link também no post. Então agora eu vou pedir para a Débora falar
da questão médica, depois eu falo um pouquinho sobre a questão da simulação de largada e depois retornamos debatendo um pouco sobre os itens de segurança. Então, a gente acompanhou a simulação de resgate e a gente teve a oportunidade de conversar com o Dr. Dino Altman, que ele é coordenador, né, responsável. Sim. Ele é o diretor médico do GP do Brasil e vice-presidente da Comissão Médica da Federação Internacional de Automobilismo. E ele explicou pra gente como que tá sendo o procedimento de retirada dos pilotos e disse que a alteração do tempo para o resgate não alterou muito depois da instalação do ralo. É claro que ele traz uma dificuldade maior para poder tirar, mas não é nada que impeça do atendimento ser feito de forma rápida e que tenha uma grande eficiência, né? Porque uma das coisas que o Dr. Dino acabou falando pra gente é que o ralo acaba protegendo muito mais o piloto em caso de um acidente grave. Então você acaba deixando o corpo do piloto em uma condição melhor para o resgate do que se ele tivesse mais ferido, mas não houvesse o ralo ali para poder atrapalhar na remoção. Então é preferível que o ralo esteja instalado e que a gente consiga ter um piloto numa melhor condição do que ele sair com mais problemas, teoricamente, para eles poderem ter que resolver. Foi bem legal a simulação, tem muita gente envolvida. São mais de 150 profissionais dentro do autódromo cuidando da parte de segurança médica. Então, essas pessoas que vão fazer a diferença se acontecer alguma coisa. A gente sabe que Interlagos é completamente previsível em questão de chuva. Acidentes ali na reta oposta, na reta, né, na reta dos boxes e na reta oposta são comuns na chuva por conta da visibilidade que acaba sendo prejudicada, a alta velocidade dos carros, mas toda essa estrutura de médico e a forma do resgate está bem preparada para se acontecer alguma coisa durante a corrida ou durante os treinos que seja, a remoção do piloto possa ser feita de forma rápida e segura. Não, que pelo que a gente conversou lá com o Dr. Dino, essa questão da preservação física que o piloto agora vai ter com o halo, que é até muito maior, questão de... A cabeça acaba ficando mais protegida. Diminui a exposição dele, né? E a questão... foi muito bom ele enfatizar que, olha, acrescentou tempo, mas eu chegando ao cockpit do piloto e ele estando em condições de preservação da sua integridade física, é muito melhor com halo do que sem. Então você vê um contentamento da equipe médica. A equipe médica está muito mais segura e feliz com a introdução do halo nos carros de 2018. Como você disse, a gente viu toda a simulação. Então a equipe médica do Brasil, eles já, quando foram fazer o resgate, eles fizeram de um boneco, depois fizeram de um piloto que simulava. E trouxeram um equipamento novo para poder auxiliar fazer a parte de respiração, porque como ele é eletrônico, ele acaba ajudando nessa parte para poder tornar o atendimento mais rápido. Exato. Não, mas o que eu queria pautar é o seguinte, como a equipe médica já estava familiarizada, foi muito natural a remoção. Você viu que eles não tinham, uma mão que não sabia como colocar, se era por cima ou por baixo do lado. Não, tudo era bem encaixadinho, era eles são divididos em equipes. Exato. E acaba facilitando, porque uma vai fazer o processo de contenção para não ter aproximação de pessoas que não deveriam estar ali. Aí tem a outra que auxilia a fazer a remoção do carro. Aí tem a outra que coloca na maca, que leva para ambulância se for preciso. Então é bem rápido essa... E todos os equipamentos é tudo de primeiro mundo. Esse equipamento que a Débora mencionou, é bem legal você ver eles trabalhando, que ele é um dispositivo de reanimação cardiopulmonar, um RCP. Ele é automatizado, então vamos supor, o piloto ele teve algum tipo de trauma no tórax que está fazendo dificuldade de respirar, ele é envolto com esse equipamento que faz com que ele auxilie na respiração. Então, a maca, a gente percebe que a maca parece um colchão inflável, que assim que o piloto é colocado naquele colchão, ele já em volta faz um casulo com o piloto, que daí esse colchão
pressiona ele de uma forma que vai preservar ele na movimentação de coloca na ambulância, da ambulância vai, leva até o helicóptero. Então o piloto vai ter a integridade física dele vai ficar muito mais preservada nisso. E uma coisa que a gente reparou pelas conversando com o pessoal da organização do GP, foi que essa parte médica do Brasil é referência. Tipo, quando a gente... Isso eu vou falar um pouquinho mais ao final, mas é muito importante que eles são uma referência porque eles têm qualidade, eles têm todo um estudo. O Dr. Dino, ele não fica só pro GP do Brasil, ele também tá na Stock Car, então, ou seja, é uma equipe que está constantemente envolvida em atividades, em eventos automobilísticos, que faz com que eles estejam a todo momento já integrados com novos itens de segurança, novos procedimentos. Então, você vê que todos eles tinham um preparamento físico, porque eles simularam mais de um tipo de resgate, porque eles mostraram resgate com traumatismo na coluna, com trauma na coluna, com quebra de costela, com um monte. Você vê que eles faziam toda aquela situação, a gente ficava cansado de ver. Os caras não esboçavam o menor cansaço. Então, eu acho que isso é uma coisa que fica bem claro que o Alo, ele faz com que a equipe médica também trabalhe com essa tranquilidade. O Rafael Xangô, lá do Twitter, ele me perguntou, eu não consegui responder no texto, mas agora vou responder. Ele perguntou em caso de incêndio, se o Alo prejudica. Não prejudica, porque incêndio hoje no carro de Fórmula 1, a possibilidade é muito baixa, questões de incêndios, acho que na Fórmula 1 a gente viu só na década de 70, causadas pelo tanque de gasolina se rompendo, alguma coisinha ou outra na década de 80, mas desde lá pra cá, o tanque de gasolina, ele é praticamente blindado, ele não tem vazamento, então não há chance de um incêndio ocorrer durante o acidente. Os incêndios que a gente viu na década de 90 foi causado pelo reabastecimento, que é algo que o macacão do piloto já protege ele. O macacão do piloto ele é inflamável. Se fosse inflamável seria sensacional, né? Que horror! Ai, me fugiu a palavra. Enfim, não pega fogo. Você pode colocar ele ali. Ele pode ir em Mondor, jogar o anel junto com o anel, que ele não vai pegar fogo. Vai sair andando dali e volta para o condado. Mas, então não tem esse perigo. Questão de incêndio. Se ocorrer, relaxa. Os médicos também estão com uma roupa preparada para poder, macacão, se tiver o caso de incêndio. Com macacão homologado pela FIA. Então você já vê que é um macacão próprio. Os equipamentos que eles também fazem essa simulação, porque ela é exigida pela FIA e precisa ter controle cronometrado, saber quanto tempo que demora esse resgate. Todos esses equipamentos são homologados pela FIA. O próprio cockpit de treinamento é fornecido pela FIA. Tem as especificações técnicas dos carros já de 2018, mas só voltando à questão do incêndio, só para esclarecer do Rafael, porque eu acho que é uma dúvida recorrente, isso eu vi bastante na época que estava falando que o halo seria introduzido. Não tem perigo, a questão de incêndios, se a gente vê a simulação do pessoal dos fiscais sair correndo até o carro, é muito rápido, então não tem possibilidade do fogo chegar a prejudicar o piloto. E outra coisa, a gente não vê questões de incêndio há anos no GP de Fórmula 1, vai ser agora com o halo que provavelmente a gente vai ver. Outra dúvida que ele levantou era a questão de capotamento, que nem foi do Alonso. Não há tanto risco. O halo, o formato dele proporciona a remoção do piloto, porque tanto o piloto, no questão do Alonso ele conseguiu sair, mas se eles precisarem tirar o piloto porque ele está inconsciente, tanto com o halo como sem o halo, eles vão ter que desvirar o carro. Então, tecnicamente, não muda nada. O pessoal falando, a gente esclareceu lá e falou, olha, os médicos lá esclareceram pra gente, falaram, olha, se o carro capotar, tanto o piloto estando inconsciente, com o carro com o halo e sem o halo, nós teríamos que revirar ele. Não tem como a gente tirar ele do carro soltando o cinto, porque a gente pode piorar a lesão que ele tem. Que a forma que ele pode se soltar, ele pode bater com a cabeça no chão, a coluna, tem tudo isso. Várias coisas. Porque a remoção do piloto não é tipo, pega nas axilas que a gente pega uma criança, joga pra cima. Não é assim. Eles pegam, deve se desatar, rachar o banco do piloto, remove o piloto com o banco. Então isso faz com que o carro vai ter que estar desvirado. Então tanto com halo, sem halo, então gente, esquece essa preocupação da questão do acidente igual ao Alonso, tá descartada. E outra coisa, só me prolongando um pouquinho, mas já vou fechar essa questão. Uma coisa que o pessoal fala bastante, eu fico preocupadíssimo quando eu vejo que o piloto demora meia hora, tempão pra entrar e sair do carro. Gente, é muito mais uma questão de piloto tá com tempo
disponível. Tempo disponível, exatamente. Tempo disponível para poder sair do que realmente caso de acidente. Uma situação de acidente, ele vai ter um reflexo muito mais rápido para poder hoje em sair dia, daquela situação. Quando o piloto tá bem, você vê que a equipe pergunta pelo rádio, você tá bem? O piloto tá bem. A maioria dos pilotos hoje, eles vão se certificar que estão desligando o carro para preservar o motor, para o motor não continuar funcionando, desligar o carro, poder sair com tranquilidade, não sair correndo, não tem mais aquela afobação que antigamente tinha, de quando tinha um acidente e o carro ficava parado na beira da pista e vinha outro carro bater. Antes tinha essa preocupação. Hoje em dia não, porque já sabe que aconteceu um acidente, é quase que instantâneo, safety car virtual, safety car, já tem uma comunicação, então o piloto hoje em dia tem mais tempo para poder sair. Agora, meu filho, joga uma sucuri uma cascavel dentro do cockpit, você vai ver a velocidade que aqueles pilotos saem. É rápido, é barata voa. Bom, agora eu vou falar da simulação de largada, que foi bacana, porque a gente vê que é toda uma questão mecânica, que eu vou pôr mecânica porque é toda uma engrenagem na hora da largada. Porque as simulações se baseavam no seguinte: dava largada, um carro aleatório dos que estavam simulando ficavam parados, né, na sua posição. O piloto fazia aquele movimento do braço em X para demonstrar que o carro não estava funcionando. Aí os fiscais de bandeira começam a tremular a bandeira, chacoalhar a bandeira, e assim que passa o safety car, o carro médico, que é o que acompanha ao fundo, e os fiscais entram para a remoção do carro. Então, só ali na linha de largada de Interlagos, são 3 equipes para remover. Então, é uma na ponta ali dos 7 primeiros colocados, depois um dos outros 7 colocados, e o restante tem uma equipe ao final naquele portãozinho que fica mais ao fundo antes da entrada dos boxes. Então é bem bacana, porque a gente viu que tem todo um esquema, comunicação deles. É tanto corporal e linguagem. O que é bem legal de você notar na equipe deles é que já é uma equipe que se conhece há muito tempo, então eles se entendem muito bem. E é uma coisa que o GP do Brasil tenta preservar, manter essa equipe de pessoas que já estão atuando na corrida, porque já entendem esse mecanismo e estão mais acostumadas a trabalharem junto, então já sabe como que o outro funciona, quais são os sinais, essas coisas é legal porque foi adquirido com o tempo. Com o tempo, e no entanto que Interlagos é, como a gente diz, referência em questões de segurança. Todo ano eles precisam fazer essa simulação, porque todo ano a FIA exige que esses números sejam passados para eles de tempo de remoção do carro, e até hoje nunca foi reprovado. Nunca tiveram que realizar novamente esse procedimento. Sempre foi aprovado de primeira. Mas como é um padrão que tem que ser feito, então eles continuam realizando isso todos os anos. Exato, é igual um procedimento normal que normalmente a gente, para quem exerce algumas atividades que tem algum procedimento que é repetitivo, às vezes a gente pensa para quem a gente faz, mas só que quanto mais eles fazem, mais excelentes eles ficam na realização disso. E só para fechar essa questão, como a gente estava falando, a questão da comunicação deles é muito rápida. Você que acompanhava, eles faziam coisas assim muito rápida, que você não percebia, e na outra vez que ia até repetição, você começava a prestar atenção no rosto dele, você via que tinha movimento de olho, boca mesmo, eles só movimentando os lábios, movimento de mãos muito sutis, que eles falavam, você vai ali, você vai aqui, você vai ali. Um já chegava direto para comunicar com o piloto. A questão das bandeiras é sensacional, que conforme o carro vai andando, eles vão abaixando. O carro vai indo pro recuo, as bandeirinhas que não precisam mais, eles vão abaixando. Então é até bonito de você ver. Dá até vontade de ter um carro parado no grid só pra você ver, porque é bem bacana. Esse procedimento, eu não vou falar simples, porque é bem complexo, mas foi rápido. Foi bacana de a gente ver. Infelizmente a gente não conseguiu acompanhar todos de Interlagos, que depois quando a gente subiu pros boxes, você olha por todo o Interlagos, você vê que tinha vários outros pontos tendo treinamento. Eu achei isso muito sensacional, que tipo, eles não estavam ali só treinando pros fotógrafos, o pessoal da imprensa, não. Eles estavam treinando por todo o Interlagos. Então tinha gente na reta oposta, no S do Senna, tinha na Curva do Sol, no Laranjinha, tudo treinando um acidente, remoção do carro debaixo de pneu. Como que funciona com bandeira vermelha. Exato, eu achei muito bacana. E agora, os itens de segurança, né, que foram introduzidos em Interlagos. Tem um que já é um velho conhecido, que é os groovings, né? Isso. Que são ranhuras na pista. Foi bem bacana a gente acompanhar, porque assim, Interlagos já tinha há bastante tempo
O Grooving, acho que desde aquele acidente com o Alonso, acho que 2004, alguma coisa assim, não me recordo agora, começou a introdução do Grooving para poder ter escoamento de água. Foi uma coisa que o Luiz Ernesto, que é engenheiro-chefe do GP do Brasil, trouxe. Dos aeroportos. Foi uma coisa que foi observada muito, principalmente em Congonhas, porque a pista é curta e por causa de chuva, essas coisas, para não ter derrapagem dos aviões, também isso é instalado nas pistas. Que nem aconteceu aquele acidente da TAM. Mas uma coisa que o Luiz Ernesto falou, que é legal, que veio de aeroportos, e a gente tem o aeroporto de Congonhas, que é o exemplo. Congonhas fica próximo de Interlagos, a gente coloca próximo, aquele momento de Screaming meu, próximo de Mineiro, não é o mesmo próximo de Paulista, Carioca, mas é próximo, região sul, sofre interferências de meteorologia igual Interlagos. E a gente brinca, né? Todo mundo, vamos consultar a Val do Rubinho, a questão das duas represas, chovendo a represa, porque o Luiz Ernesto estava explicando pra gente, em um tom sério, bacana, falando, olha, Interlagos tem um microclima só dele. É algo que a gente só encontra em São Paulo, em Interlagos. Por quê? Tanto que para... Não, só pra fechar isso aí. Por causa das duas represas que criam um microclima, porque Interlagos está certinho no meio. Você vê do autódromo ali do setor A, a gente vê um braço da Billings, e se a gente pegar um dos helicópteros, levantar só uns 100 metros, a gente vai ver agora a Piranga. São duas represas enormes, a gente ainda tem um pouquinho mais, uns 7, 8 quilômetros para frente, já começa a região da Capivari-Monos, que é uma das maiores reservas de Mata Atlântica, que cria também toda uma questão de auxilia nesse microclima. Então, você tem tudo isso que colabora para um clima estável no autódromo de Interlagos. Também acontece em Interlagos, também acontece também aqui na minha casa, que é próximo. Então, eu sei bem como é. A temperatura de Interlagos não dá para poder comparar com do resto da cidade, tanto que eles têm uma estação própria que faz a medição da temperatura e tem a previsão do tempo para aquela região, porque não tem como você falar assim, vai chover em toda a grande São Paulo, porque às vezes a chuva acaba nem acontecendo na própria Interlagos. Pra quem mora em São Paulo é comum. Quantas vezes eu ligava pra minha mãe morando aqui na Zona Sul, eu no centro de São Paulo falando, mãe, aqui tá chovendo. Ela, não, aqui tá um sol tremendo. Por quê? São Paulo tem isso, você tem regiões que tem climas diferentes. E Interlagos é um que sofre bastante chuva. Voltando porque que a gente deu toda essa volta na questão da chuva. Porque Interlagos vai trazer mais uma novidade para as pistas. O Grooving já foi uma novidade que algumas pistas já copiaram. O Luiz Ernesto, ele estendeu um pouco o Grooving na reta principal por causa daquele acidente do Kimi Raikkonen, que o Kimi falou, foi por causa dos pneus. Mas o Luiz Ernesto e toda a comissão técnica de engenharia do GP do Brasil quiseram ir além, falar, não, pneu não pode proporcionar, é inaceitável que tenha um acidente igual do Kimi Raikkonen em Interlagos em decorrência do pneu. Se a Pirelli estiver falhando, ele não falou isso, é o que eu tô falando agora. Se a Pirelli estiver falhando, eles resolveram. E eles colocaram o Grooving quase em toda a reta, próximos aos muros. O Grooving é quase que por todo o percurso da reta. Da posição, se eu não me engano, 15 para trás, tem Grooving toda a pista, então escoamento total. Também foi colocado da pista, principalmente ele estava explicando porque Interlagos tem vários desníveis, porque, vamos supor, tem duas áreas de alta que acabam descendo e formando um valezinho. Ali é a parte que acaba a água juntando. Então, é ali que quando o piloto acaba passando o pneu, acaba desestabilizando o carro. Então, nessas áreas em que tem essas mexidas de desnível onde a água poderia ficar empoçada, foi instalado esse groove. Ela foi instalada também na reta oposta, em outros pontos da pista. Ali no miolo. Uma pergunta que fizeram no grupo do Boteco F1 pra Débora, quando ela compartilhou o texto, é se o grooving aumenta o desgaste do pneu. Não aumenta. Então não tem alteração nenhuma no desgaste do pneu. Tanto que a pista de Interlagos ela já é conhecida por ser uma pista muito abrasiva. Então, isso é só uma parte de segurança, mas não interfere nos pneus. E os riscos são tão pequenininhos assim, bem não interfere no desgaste do pneu. Então não se preocupem com isso. Se preocupem com outras coisas, como roupa no varal, grooving, desgastar pneu não é importante pro momento. O bom é que ele vai acabar diminuindo a quantidade de spray levantada quando os carros passarem. Exatamente.
acaba melhorando na questão da visibilidade. O carro não vai aquaplanar, né? Então isso também já é um ponto positivo para a instalação dele. É a mesma questão do halo, né? Pessoas podem criticar, mas você vê que ela traz tantos benefícios que ela vai além da questão estética ou de desgaste de pneu. Você falou da visibilidade, algo que foi introduzido sabiamente em Interlagos, achei bem bacana, que é uma nova pintura de verde-limão na reta principal e na entrada dos boxes. No post eu vou colocar algumas fotos que nós tiramos lá quando estava só a primeira demão de tinta pintada. Por que o verde-limão? O Luiz Ernesto estava explicando pra gente. Essa cor já é utilizada em rodovias fora do país, em que eu tô tentando lembrar o nome da concessionária que utiliza ela. Eu não lembro se é Autobahn. Também ela já é. Na Imigrantes utilizada. tem. Na Imigrantes tem essa cor verde-limão, porque ela tem uma absorção de luz maior e ela dá mais visibilidade e profundidade da pista assim pro piloto. Resumindo, tiver com chuva, nublado, mesmo com spray, o piloto vai poder se orientar por essas faixas no chão. Porque antes o piloto procurava arquibancada, o piloto procurava alambrado, procurava o muro lateral, então ele perdia o foco da pista. Agora, com a pintura mais próxima à pista, o piloto vai ter muito mais tempo para uma reação, no caso de desviar de um carro que esteja parado, bateu, ou até mesmo para realizar uma ultrapassagem em chuva, porque além do setor A eu vi isso bastante em 2016. O primeiro carro passava, que é o Lewis Hamilton que venceu, né, 2016, você não via... Você via até o segundo passar, mas do terceiro para trás você não via mais ninguém. Você sabe que tinha porque tava ouvindo o barulhinho do motor do turbozinho passando, que o resto você não via mesmo, é muito forte. Então o grooving agora vai ajudar isso a escoar. Se tiver spray, uma nuvem bem forte causada pelos carros, as faixas verdes vão orientar os pilotos. É algo sensacional. Você vê que é uma coisa que a gente conversou, a gente ficou bastante tempo conversando com o Luiz Ernesto. Meu gato precisa de pintar faixa verde no armário porque ele acabou de cair com meus livros, né? Tudo bem. Voltando, a gente ficou bastante tempo conversando com ele e ele explicou que muitas questões de segurança em Interlagos foi questão de observação do que estava dando certo em outros locais. A questão do softwall que foi trazido da Indy, outros itens de segurança que foi trazido de outras categorias. Interlagos é mais ou menos uma esponja que absorve muita coisa de tecnologia de outras categorias, de outros setores. E também acaba exportando para fora. E a ideia de Exatamente. Interlagos é porque um cada vez laboratório. mais é um laboratório e também para poder trazer mais categorias para cá. Tanto que ele acabou citando a MotoGP, que estão se fazendo algumas alterações em Interlagos para poder trazer a corrida de MotoGP para o Brasil. E olha a informação, gente. E tem várias questões de segurança que eles pedem para poder implementar no autódromo. E com essa troca de informação, a gente acaba recebendo essas mudanças. A FIA mesmo passa bastante pedidos para eles, porque sabem que o pessoal do Brasil é competente e sabe empregar muito bem essas mudanças. Então é bem bacana que Interlagos, ele, como eu disse, é uma esponja que absorve muita coisa de fora, mas também manda muito. Áreas de escape, por exemplo, asfaltada, quem introduziu no automobilismo foi Interlagos. Então acho que sobre Interlagos, questões de segurança, tem isso. Acho que só vou citar mais duas coisinhas rapidinhos, vou ser bem rápido falando disso, que são 2 caminhões que trabalham em Interlagos fazendo a limpeza da pista. Então até domingo, antes do GP, ou seja, domingo passado agora, esse caminhão ele circula por Interlagos, os caminhões fazendo limpeza do asfalto. Ele é praticamente uma VAP gigante que ele limpa o asfalto. Realmente, você olha para o asfalto de Interlagos, você não vê uma sujeira. É a brita pura com um piche. Você vê que ele é todo furadinho, tudo parece uma lixa mesmo. Por quê? Porque eles fazem essa limpeza para entregar Interlagos com o maior gripping possível para os pilotos criarem o feeling, ter aquele tato da pista para poder buscar uma melhor regulagem do carro. E a partir de domingo ela deixa de ser usada, né, do domingo anterior à corrida, para
ela poder começar a se construir. Então, na sexta-feira, quando os carros vão pra pista... É bacana isso, né? Eles vão fazendo o processo de emborrachamento, que é uma coisa que essa VAP gigante acabou limpando. Da última corrida de qualquer atividade, de qualquer categoria de automobilismo, até pro GP do Brasil, o asfalto entregue limpinho. Então ele é imaculado. Isso que eu achei sensacional. Eles limpam, tem todo esse trabalho de entregar ele pro piloto. Não circula tanto carro de segurança, essas coisas, para não estragar. Você vê, tem toda essa preocupação. Um dos caminhões que faz a varredura e a limpeza, ele tem um imã gigante, ou seja, prego, parafuso, porca, brinco, diamante, tudo é removido com esse imã gigante, ou seja, a pista é entregue 100% limpa. Aí, como a Débora disse, para um domingo, porque a pista vai ficando verde até sexta-feira no primeiro treino livre. Porque daí, quando o piloto pegar no primeiro treino livre, ele já vai começar a perceber. Porque essa questão de chuva, as coisas também já vai ajudando a moldar a pista para o final de semana. Essa máquina não pode ser utilizada durante o final de semana do GP do Brasil, porque senão acaba tirando esse ponto de referência das equipes e dos pilotos para poder fazer o setup do carro. Exatamente. Então, sobre os itens novos, acho que é isso. Já podemos prosseguir aqui. O que a gente pode falar agora, como a gente deu uma pequena palhinha sobre o tempo, né? Eu acho que a Débora conseguiu aqui uma previsão do tempo para a corrida, para os treinos e para a corrida. Aqui informando pelo clima-tempo, a gente vai ter chuva provavelmente pelos 3 dias, sexta, sábado e domingo. A previsão é de que no sábado e no domingo essa chuva se intensifique, mas ainda assim a temperatura máxima é entre 25 e 27 graus durante o final de semana. Então, pessoal, capa de chuva. Capa de chuva nunca é demais em Interlagos. Como disse o Valese, invistam numa capa de pesca, porque se vocês forem nos próximos anos pra corrida, vocês já tem uma capa de chuva digna, porque aquele saquinho não adianta de nada, você acaba ficando todo molhado. Não, aquela capa lá, você colocou uma vez, você não tira. Então, meu filho, deu um chuvisquinho, você colocou, vai sair um sol de rachar, você vai ficar assando naquilo. Porque se você tirar, arrasa. Gente, dica, não estão pagando nosso podcast, mas na Daiso, uma lojinha japonesa que tem aqui em São Paulo, tem umas capas de chuva ótima, e acho que foi em torno de uns R$20, e olha, essa que eu daí vou, dura. né? Essa eu vou. Você foi no Lollapalooza com ele, eu vou no GP do Brasil. Gravei a live do podcast F1 Brasil ontem, vestido com ela. Propaganda aí, hein, Daiso, quiser, patrocina. Quem quiser assistir lá, que vocês vão ver o de monge com capa de chuva. Mas, sobre o tempo é isso. E aquela coisa, tempo, pista, gripping, asfalto, não podemos falar de uns atores que vêm causando bastante dor de cabeça e ranger de dentes, como diria a Erika Prado, nos pilotos e equipe, que são os pneus. Os ditos cujos dos pneus pretos, que são identificados por cores, mas como diz Valese, parafraseando nosso padrinho mais uma vez, o que importa é que o pneu é preto, a cor é secundária. Débora, você tem um preview da Pirelli? Eles vão manter a mesma gama de pneus do ano anterior, que são os médios, que tem a faixa branca, o macio, que é a faixa amarela, e o super macio com a faixa vermelha. No entanto, a configuração do ano passado tem uma pequena mudança, porque esses pneus são um pouco mais macios do que os que foram utilizados na temporada passada. Ou seja, a degradação deles é maior do que no ano anterior. Então, E olha que coisa bacana que pode acontecer. Pneus com degradação maior, chance de chuva, você tem aquela situação. O piloto, vamos supor, larga com esse pneu, tem que fazer um pit stop cedo, faz o pit stop, começa a chover, outro pit stop. Então, olha como Interlagos é gostoso, gente. É uma paixão sensacional para esse autódromo. Ele pode gerar inúmeras probabilidades de configurações que realmente não tem como tirar esse autódromo do calendário. Você tem essa chance de ter... A gente assistiu esses dias o GP do Brasil de 2008, dia 2, a própria Fórmula 1 fez uma live do GP. A gente viu, né? E é legal que os comentaristas. Não, e os comentaristas. Cara, que final de corrida! Interlagos é louco por causa disso. Você pode ter variáveis de situações que podem fazer a corrida se tornar muito mais interessante do que em qualquer outra pista do mundo. Bom, sobre os pneus é isto. Eu acho que a gente pode só falar um pouquinho das nossas expectativas. Depois eu vou trazer alguns dados do GP do Brasil. Pedir pra Débora ir comentando enquanto que eu comento os dados. Mas a expectativa é sempre alta, né? Não adianta. Como eu falei, a gente fica 365 dias do ano esperando por esse dia.
O que é interessante é porque nessa corrida, né, como a gente já tem a definição do campeão do ano, né, que é o Hamilton, ele e o Vettel vão acabar vindo para São Paulo mais uma vez tranquilos para poder realizar a prova deles. Tanto que no ano passado o Vettel acabou vencendo e a gente pode ver dessa forma como eles vão estar mais leve, talvez uma nova vitória do Vettel aqui. É a minha aposta, uma vitória do Vettel, porque eu acho que a Ferrari cresceu muito, mas eu vou confidenciar uma conversa que eu tive agora há pouco com a Débora, que eu falei que foi de coração. Eu queria muito, mas muito, uma vitória do Daniel Ricciardo. Eu acho que seria uma despedida dele tanto da Red Bull, é lógico, não vai ser a despedida oficial porque ainda tem Abu Dhabi, mas nos últimos GPs ele vencer pela equipe que formou ele, trouxe ele para Fórmula 1, e também pro público brasileiro, que é aquela coisa que eu falo. Ricardo é a unanimidade de todo mundo. É o Brasil na Fórmula 1. Então, falando Brasil na Fórmula 1, Sérgio Sete Câmara, vamos deixar escapar essa. Que alegria. Muito legal. Eu, maquilarista, fiquei bastante feliz. Comentar um negócio, quase que eu fui estagiário do pai dele. Só um caos aqui. Hoje eu trabalho no escritório de advocacia que eu tô desde quando eu tava na faculdade. Eu fiz entrevista nesse escritório. Passou 2 semanas, eu mandei o currículo pro Sete Câmara, pro escritório Sete Câmara, e marcaram a entrevista para depois do carnaval. Na semana antes do carnaval, o Eduardo, meu Big Boss, me ligou contratando. Então, quase que eu fui porque era uma vaga quase certa, porque eles estavam numa época de que eles estavam contratando muita gente. Então, praticamente, só a requisito era ter carteirinha do OAB para fazer carga. Optei bem, vim para um escritório que eu tô, como eu disse, 10 anos, mas teria sido legal. O pessoal que trabalhou do Sete Câmara, trabalhou hoje no escritório, falou que o pai do Sérgio Sete Câmara é uma pessoa muito gente fina, bacana, então torço, fico feliz. Mineirinho, né, não pode torcer contra, vai levar queijo pro cockpit da McLaren, se Deus quiser, mais próximo. É bacana de ver, eu acho que casou bem esse projeto de integração com a Petrobras, com a McLaren. Torcer para ele chegar na Fórmula 1, que não seja de imediato, talvez, na McLaren, mas começando para uma outra equipe aí, é bem bacana. Torcer aí pelo Sérgio, porque é que a gente falou, temos o Ricardo que dá aquele agrado aos brasileiros, mas cara, não tem. Em 2014 eu vi um pódio do Massa. Você tá ali em Interlagos, olhando pro pódio, ver a bandeira do Brasil, ver um brasileiro lá, é muito gostoso. É uma sensação assim indescritível. Quem viu vitórias, então, deve ficar nas nuvens até hoje. E agora alguns dados sobre o GP do Brasil. Sim, GP do Brasil, como alguns sabem, nem sempre foi só em Interlagos. Por 10 vezes, com 10 oportunidades, foi em Jacarepaguá, no nosso falecido Autódromo Jacarepaguá. As outras 35 vezes foi em Interlagos. Interlagos é uma pista curta, é a mais curta, né, do calendário. É a mais curta, mas ela fica bem próximo do que é Mônaco e o GP do México, que também são 2 provas curtas, que é legal porque aumenta a dificuldade e o pneu acaba se desgastando mais porque ele fica em alta rotação. E trabalha mais, né, e tem muito mais atrito, é uma pista, como ela é mais curta. Mais curta, tem mais curvas, tem várias freadas que são importantes, então por causa disso acaba ajudando na degradação do pneu, mas é legal porque a gente tem um maior número de voltas. São 71 voltas. O autódromo ao todo tem um percurso de 4.309 km. No total, são 305 km e 909 metros. É uma batida daqui de São Paulo a Guaxupé. Um dia, se alguém quiser impressão Fórmula 1 para eu ir para lá, aceito. São 15 curvas. A pole em 2017. São 15 curvas. O GP, como eu disse, já foram 46. Já tiveram 46 disputas, né? De 46 GPs. Sendo que um foi extraoficial, que foi o primeiro. A primeira disputa foi realizada em 1972. O maior vencedor é o Alain Prost, com 6 vitórias. A McLaren é a equipe que mais venceu, com 12. E agora, sobre 2017, né? A pole foi de Valtteri Bottas, com 1 minuto 8 segundos e 322 milésimos. O pódio, ao final, foi Sebastian Vettel, que conseguiu a ultrapassagem já ali no S do Senna sobre o Valtteri Bottas. Então, por isso que eu falo que mesmo o Vettel tem grandes chances, porque ele anda bem em Interlagos. É uma pista que ele gosta bastante. Gosta. Os pilotos gostam, né? Bastante. É sensacional isso. Segundo, Valtteri Bottas. Em terceiro, Kimi Raikkonen. A volta mais rápida foi do Max Verstappen, com 1 minuto, 11 segundos e 44 centésimos. A Débora chegou a mencionar que ele fez uma...
ele fez um pit stop mais pro final da corrida pra poder colocar um pneu mais novo e começou a pressionar, tentar chegar perto do Hamilton pra poder obter a quarta posição. Não foi uma coisa que foi possível por conta da diferença que eles estavam separados, mas o pneu ajudou ele a andar mais rápido e fazer várias voltas rápidas em sequência. Eu lembro que a gente viu ele fazendo pit stop, até achou estranho, né? Porque ele tava com tempo suficiente pro que quem vinha atrás dele com o tempo do pit stop para eles era um tempo com vantagem, mas ele sabia que o tempo que ele ia virar mais rápido para chegar no Hamilton era bom. Mas só não que era suficiente. Era Hamilton. Não, eu lembro que ele chegou a ficar menos de um segundo, porque foi a mesma coisa que o Alonso sofreu com o Massa. O Alonso a gente via, ele vinha, chegava perto do Massa, na hora que ele abria a asa, o Massa fazia protegia a posição de uma forma que o Alonso não conseguia chegar. E o Verstappen aconteceu a mesma coisa com o Hamilton. Então, é isso, gente. GP do Brasil chegou. Estamos todos felizes, contentes, com ingressos na mão. Chegar uma coisa, passar é outra. E ali, Interlagos nunca ficou tão claro. Bom, fechando o programa, acho que Débora, tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, é só pra vocês que forem pro GP aproveitarem bastante. Mesmo quem ficar em casa tem rede social, vamos conversar com as pessoas, interagir, porque é o GP na nossa casa, né? Então tem mais o que ser comemorado. Isso agora você falou, eu acho que eu tô lembrando de uma conversa que a gente teve lá no autódromo com alguns jornalistas. Eu já tô ficando até sem voz. Eu também tô um pouco emocionado. Que era do pessoal tirar foto. Eu vou fazer essa introdução aqui. Tem uma coisa que eu já havia esquecido, até aproveitei, mas eu vou falar. Eu não tenho, acho que... Se eu tiver 2 ou 3 fotos de todos os anos que eu fui, eu vou dar a dica que o pessoal assistam a corrida. Uma coisa que o Alexander Grun, que hoje tá no Terra, faz, e eu acho que é bem bacana, quem for no autódromo fazer algo semelhante, vai próximo da grade, em uma das voltas, não precisa ir na largada, em uma das voltas, vê os carros passar, sinta o cheiro, o vento que ele desloca, é gostoso. São sensações que a câmera do celular não vai te trazer, a foto depois que vai ficar perdida no seu smartphone, na rede social, no computador, não vai trazer, que você guarda. Eu tenho isso com 3 momentos, que foi na mesma corrida, mas que foi a salva que o Verstappen teve do carro, que eu vi. Então, aquela coisa que eu não tenho vídeo, mas eu tenho na minha memória clara. Massa, batendo, se despedindo. E aquelas voltas finais do Felipe Nasser, que foi sensacional. Eu não tenho vídeo. Se eu quiser, eu vou no YouTube, eu coloco, eu acho. Então, é uma dica que eu dou pro pessoal. Sintam Interlagos, vivam Interlagos. Quem não for ficar em casa, tá na rede social, mas tá corrida, para pra olhar. Olha como é que os carros fazem a traçado. Veja esses itens de segurança que a gente comentou agora, o grooving, o softwall que existe, a tinta verde. Vocês vão ver isso, vocês vão lembrar do que a gente conversou aqui, vocês vão ver que Interlagos é muito maior. E agora, enaltecendo o autódromo, eu falo uma coisa que a gente compartilhou lá com os engenheiros, com os médicos. Interlagos, ele é uma referência mundial de autódromo. Ele pode ser ruim para chegar, pode ser ruim as arquibancadas, mas o importante é que a pista é bem cuidada. É bem cuidado, é bem zelado. A gente sabe que ali o pessoal se dedica. Então, que nem o Luiz Ernesto faz parte, é membro da FIA em questão de segurança. O Dr. Dino, médico também da FIA. Você vê que não tem ninguém ali de brincadeira. São todos profissionais competentes que se dedicam. Então, o GP do Brasil nunca foi reprovado em item de segurança. A pista está sempre em uma mutação para melhor atender a Fórmula 1. A Fórmula 1 é o item 1 de requisito de segurança. A Interlagos ultrapassa ela. Então, é isso que eu falo, gente. Sintam, vejam. Observem a corrida. Depois tira foto, tudo, mas primeiro tem esse tato da pista. Se existia a invasão da pista, como é uma coisa que acontece todos os anos, vá para poder vivenciar aquele momento. Não é necessário você ter 1 milhão de fotos para poder postar. Vocês vão ver outras pessoas que não estavam do seu lado, mas que você pode ter algum tipo de contato. Mesmo no autódromo, se você acabar indo sozinho, conversa com a pessoa que tá do seu lado. A gente fez bastantes amigos assim. Ajudar a guardar o lugar. Essas pessoas que vão fazer a diferença pra corrida ser agradável e pro tempo que você passa ali no autódromo, você vem aproveitar. A gente tem bastante, assim, pessoas que a gente fala que se tornam amigas, mas que a gente só vê em Interlagos. Um exemplo é os gaúchos de Ribeirão Preto, que é um pessoal, que é uns gaúchos que moram em Ribeirão Preto, eles vêm pra Interlagos todo ano,
cara, eles veem a gente, cumprimenta, conversa, que nem a Débora falou, um quer ir no banheiro e falou, olha minha mochila, o cara olha. Então assim, é uma família. Eu acho que esse é o recado que a gente quer deixar aqui pra fechar. Agradecer mais uma vez aos ouvintes, lembrando que eu posso ser encontrado no Twitter, no Rubens GP Neto, no Boletim do Paddock, pelo Twitter diz no Boletim que, no site e nas demais redes sociais. Agora eu vou deixar a Débora se despedir. Se quiser deixar um recadinho da paróquia, fique à vontade. Obrigado por estarem acompanhando esse projeto. Reportem pra gente o que vocês estão achando do programa, o que pode ser mudado, o que a gente pode melhorar. A opinião de vocês sempre vai ser muito importante pra gente. Eu posso ser encontrada no Twitter, que é TheFlowers, e pelo site do Boletim, pelo meu site Contando Estrelas, lá dou meus pitacos sobre literatura. E venham conversar com a gente, porque ter esse contato com vocês é sempre muito legal. E se encontrarem a gente em algum desses eventos, por favor, venham dar um abraço na gente, venham conversar, porque vai ser sempre muito legal. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Semana que vem, provavelmente, teremos o review da corrida, comentando um pouquinho sobre o GP do Brasil, nossas experiências. Vocês entrem em contato com a gente. Como eu disse, vocês podem mandar mensagenzinhas pelo Twitter, por e-mail, contato@boletimpaddock.com.br, no Twitter com a gente. Tem nossos demais colegas colunistas. É isso, pessoal. Até a próxima. Um forte abraço e até a próxima. Até.